Vamos, então, dos 4 reinos. Os 4 reinos. Dá para ouvir bem aí? Está me ouvindo bem? Perfeitamente, professor, perfeitamente. Uhum. Os 4 reinos, quer dizer, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino humano. E a segunda quadrimembração, nos 4 corpos. Então, o corpo físico, correspondente ao mineral. O corpo etérico, que é próprio do vegetal. Então, o vegetal tem o corpo físico mais o etérico. O animal tem o corpo físico etérico e o corpo astral. E o ser humano, que tem o físico etérico, o astral, e mais o eu individual. Então, fica bem claro aqui essa correspondência entre as quadrimembrações. Depois falamos dos 4 elementos dos antigos gregos, começando pelo mais mineral, que é a terra, a água, o ar e o fogo. Tá? Então, o fogo que libera calor e luz. Então, junto com o ar, vamos acrescentar aqui a luz, o ar, propriamente, e também o som. E depois falamos dos 4... Marina, vê se me lembra, 4 estados da matéria ou os 4 éteres? Os 4 estados. Alguém me ajuda aí que eu estou colocando o pessoal no grupo. 4 estados da matéria. É o tema de hoje, né? Isso. Hoje é a quarta, né? 4º encontro. Marina, Isso. não pode colocar o professor na tela grande, não, para a gente ver o quadro? Então, mas é só você clica nele que aparece ele na tela grande, é configuração do seu. Professor, hoje nós vamos falar sobre os... De nada, hoje nós vamos falar dos 4 estados da matéria, viu, professor? Hoje é os 4 estados da matéria. Sim. Exatamente, professor, os 4 estados da matéria. Tem os 4 éteres, as 4 fases da evolução da Terra e os 4 níveis de consciência. Não é mesmo? Para completar os 7. Exatamente, professor, exatamente. Então, nós temos aqui o equivalente ao elemento terra, o estado sólido. E o equivalente ao elemento água, o estado líquido. E o equivalente ao ar, o estado gasoso. E o equivalente ao elemento fogo, o estado ígneo. Então, aqui nós temos o 4º estado da matéria, que é o estado ígneo, equivalente ao fogo. Portanto, da mesma forma, calor e luz. Ao gasoso, corresponde, então, o ar, o som. O som se propaga no ar. A água é o líquido, a terra é o sólido.
Então, esses 4 estados da matéria, eles têm um outro nome também na ciência, que é o chamado estados agregados da matéria. Então, vamos colocar aqui os 4 estados da matéria ou os 4 estados agregados. Agregados significa que eles representam diferentes níveis de agregação, sendo que o estado sólido é o mais agregado, enquanto que o estado líquido já desagrega um pouco. O estado gasoso é mais desagregado. E o estado mais sutil é o estado ígneo, equivalente ao fogo. Estados agregados da matéria. Então, o sólido, por exemplo, um cristal, está no estado sólido porque seus componentes estão firmemente agregados. Então, vamos imaginar aqui um cristal de quartzo, com as forças convergindo para dentro. Então, como se fossem forças centrípetas que levam para dentro. Significa que ele tem uma forte força gravitacional. O sólido, ele puxa tudo para ele. Quando chegamos ao estado líquido, então vamos imaginar aqui um copo d'água. Então, a água tem uma tendência à horizontalidade. Então, aqui, forças centrípetas. E aqui nós temos forças, digamos, vamos chamar de acomodação. O líquido tende a se acomodar e ocupar os espaços. Então, ele não atrai tudo para si, mas ele tem essa força de horizontalidade. Mais força de horizontalidade. Quando chegamos ao gasoso, né, o ar, por exemplo, então vamos imaginar aqui uma bexiga que se enche de ar. Então, essa bexiga se enche de ar e tende para todos os lados. Tá? Então, ela vai, vamos dizer que tenham forças centrífugas. Aqui puxa tudo para dentro, e esse aqui tende a expansão, força de expansão. Enquanto que aqui nós temos contração. Isso constitui uma polaridade. E quando chegamos aqui ao fogo, vamos imaginar então aí uma fogueira e o fogo soltando labaredas. Então, o fogo tende a soltar labaredas para cima. Então, vamos chamar isso aqui de forças de
verticalização. O fogo tende a ir para cima. Verticalização. Enquanto que esse aqui vem para baixo, esse aqui tende para cima. Então, vamos chamar isso de forças que puxam para cima. Forças de levidade. Em oposição às forças de gravidade. Então, graves quer dizer pesado, puxa para baixo. Leve quer dizer leve, puxa para cima. E nós temos essa polaridade numa árvore. A árvore tem as suas raízes voltadas para o centro da Terra. É a parte mais mineral da árvore, são as raízes. A parte aérea é a parte mais orgânica, tem menor densidade, então tende para cima em direção ao Sol. O Sol puxa para cima, o centro da Terra puxa para baixo. Então, pouco a pouco, nós vamos entrando nesse universo dos 4 estados da matéria. Então, o que mais poderíamos acrescentar aqui? O cristal é denso e o fogo é o mais sutil. Então, aí surge a pergunta: o que é que veio primeiro? O sutil ou o denso? Até agora, nós sempre começamos essa sequência de baixo para cima, do mais denso para o mais leve, do mais grosseiro para o mais sutil. Então, se imaginarmos nesse sentido, nós temos aqui um gradiente de sutileza, de sutilidade. E se considerarmos de cima para baixo, nós temos um gradiente de densidade. Esse aqui é o mais denso. Esse aqui é o mais sutil. E a pergunta que se coloca aí: o que é que veio primeiro, o mais denso ou o mais sutil? Ou, em outras palavras, o denso é originado do sutil ou o sutil é originário do denso? Vamos pensar nessa pergunta. Então, vamos agora imaginar essa sequência de cima para baixo. Onde está a origem do denso? Está no sutil, no fogo, né? Calor e luz. O calor e luz são irradiados pelo fogo. O estado ígneo irradia calor e luz. E se acompanharmos aí a ciência oculta de Rudolf Steiner, na evolução da Terra e do homem, nós vimos que a matéria começou pelo seu estado mais sutil, pela sua forma mais sutil, que é a forma calórica. Então, vamos fazer para cá. Esse estado de calor corresponde ao antigo Saturno. O antigo Saturno foi o primeiro estágio
assumido pelo planeta Terra na sua caminhada evolutiva. Era apenas calor. Começou com calor. Ao final desse período de Saturno, começou a aparecer alguns lampejos aqui e acolá de luz. Mas a luz se manifesta verdadeiramente na segunda fase. Então, na segunda fase, vamos chamar aqui do antigo Sol, na ciência oculta, o antigo Sol, a segunda fase, é a fase em que se acrescenta o elemento aéreo, o aeriforme ou gasoso. E a luz aí se manifesta plenamente. Então, vamos tirar a luz daqui e colocar aqui. Luz, né? Ar. E também as manifestações sonoras. Vamos colocar esses três fenômenos associados ao segundo estágio da evolução da Terra, o antigo Sol. Depois chegamos ao terceiro estágio da evolução da Terra, em que se acrescenta ao calórico, ao luminoso e aéreo, sonoro, também o elemento líquido. E isso tem o nome da antiga Lua. O terceiro estágio, ou a terceira fase da evolução do nosso planeta Terra. Então, aqui aparece, então, o elemento aquoso. Vamos colocar aqui o aquoso, não propriamente água, como nós conhecemos hoje, mas o aquoso, a qualidade da aquosidade. Enquanto que aqui podemos dizer o luminoso, o lumínico, o aéreo, o sonoro, usando aqui o adjetivo. Aqui também, o calórico, que são formas adjetivas, formas sutis, formas etéricas da matéria. E, por fim, chegamos agora à quarta fase da evolução, que é onde nós estamos agora. A quarta fase, que é, vamos chamar então de a atual Terra. Finalmente chegamos na atual Terra, em que se acrescenta o elemento sólido. O estado sólido. Hoje, nós pisamos a Terra sólida. Só agora na quarta fase da evolução. Então, podemos ver como essas quadrimembrações têm uma íntima relação com as diversas fases da evolução da Terra. Segundo a ciência oculta. Então, quando falamos dos 4 elementos, nos referimos aos 4 elementos dos antigos gregos. Quando falamos dos elementos da tabela periódica, nos referimos aos elementos da ciência moderna, da ciência material moderna. Uma ciência fantástica que conseguiu elaborar uma tabela periódica dos elementos. Então, temos que tirar o chapéu para a ciência oficial, que conseguiu esse feito, essa proeza de, numa página, numa folha de papel, colocar todos os elementos que existem na natureza. Não só os elementos que existem na nossa natureza, na Terra, no nosso planeta, mas também os elementos que estão em Marte, que estão em Júpiter, que estão no Sol e que estão nas estrelas.
em uma folha, está resumido numa tabela periódica, segundo as suas propriedades, estão distribuídos periodicamente, segundo as suas semelhanças. Isso é uma realização sensacional da ciência oficial. Então, a partir dessas conquistas da ciência oficial, também chamada ciência exterior, a ciência material, a ciência natural, nós podemos fazer as nossas ilações, as extrapolações e dar um passo além. E chegar ao mundo, ao outro mundo maravilhoso que se oculta por trás dos elementos físicos que se apresentam aos nossos sentidos. Os elementos sensoriais são esses aqui, que se apresentam aos nossos sentidos. Eles são o efeito de causas anteriores, precedentes. O mundo das causas é um mundo oculto, espiritual, que está oculto, entre aspas, está escondido por trás do mundo visível, do mundo físico, sensível, sensorial. O cientista moderno, ele desenvolve instrumentos para pesquisar cada vez mais profundamente o mundo físico material. O cientista espiritual, ele se serve também das conquistas da ciência material e desenvolve ele próprio, né, no seu ser, a capacidade de atravessar esse limite e alcançar o mundo das causas, o mundo sutil que está por trás do mundo grosseiro, do mundo material. Então, quando se pergunta o que veio primeiro, o estado ígneo ou o estado sólido? Basta perguntar, o que é mais sutil? É o ígneo ou é o sólido? O ígneo, o estado de fogo, é o mais sutil, capaz de superar a força da gravidade e soltar labaredas para cima, superando a força da gravidade que puxa tudo para baixo. Então, é do mais sutil é que se formam os menos sutis ou os mais grosseiros, até chegar a esse estágio em que nós nos encontramos hoje. Então, essa é uma proposta da antroposofia e também da biodinâmica, é claro, e também da medicina antroposófica e da pedagogia e da euritmia, etc. Não ficar limitado a esse mundo do grosseiro, do sólido, do denso, mas ir dando passos, dando sucessivos passos para alcançar a essência desses mundos mais sutis, a essência desse mundo mais espiritualizado, para, a partir daí, entender esse mundo mais materializado. E nunca podemos nos esquecer que também o mundo materializado, o mundo sólido, é de natureza espiritual. Também os elementos que estão na tabela periódica são elementos de natureza espiritual. Então, na biodinâmica, nós aprendemos que o oxigênio é o portador do etérico, o nitrogênio é o portador do astral, o carbono é o elemento físico por excelência. O enxofre, assim como o fósforo, são os portadores da espiritualidade. O fósforo, portador de luz.
e o enxofre, portador de calor. E todos esses elementos estão aqui. Carbono, nitrogênio, oxigênio. E logo embaixo, silício, fósforo e enxofre. Então, poderíamos pensar, é mera coincidência que esses 6 elementos estão reunidos formando uma família, juntos, no mesmo, um ao lado do outro, um embaixo do outro. Lembrando também que falta o hidrogênio que está aqui, que não pertence a nenhum. É o primeiro elemento, protoelemento, o que surgiu primeiro. Então, no momento em que aconteceu o Big Bang, o nascimento do universo, logo depois formaram-se gases e o hidrogênio. E o segundo elemento, o hélio. E assim um elemento foi dando origem ao outro, formando toda essa sequência de elementos que constitui hoje o universo como um todo. Tudo começou lá atrás, há cerca de 14, 15 bilhões de anos atrás, no momento em que surgiu, segundo a ciência oficial, o momento do nascimento do nosso universo, como nós o conhecemos agora. É claro que se isso aconteceu naquele momento, naquele nascimento, foi como que um espermatozoide, de repente, fecundasse um óvulo, e aí o óvulo iniciou um processo de vertiginoso crescimento, de vertiginosa expansão. E assim o universo também, naquele momento, iniciou um processo de vertiginosa expansão. E que continua até hoje. Outra grande descoberta da ciência, no século passado, Hubble, o universo em expansão. Aquela expansão que começou há 14 ou 15 bilhões de anos, continua até hoje. E vai continuar por muito tempo. Então, essa é a pergunta. O universo está num processo de desagregação. Com força centrípeta, está se desagregando e se expandindo em todos os sentidos. A outra pergunta que se faz é, essa expansão tem um limite? Ela para em um certo momento? Ou essa expansão continua indefinidamente ou para toda a eternidade? Então, vamos raciocinar, né? Se o nosso pulmão também se expande e se contrai, o nosso coração tem a sístole, diástole, contração e expansão. Se esse processo está sempre presente, contração e expansão, no nosso microcosmos, é lógico nós admitirmos que também no macrocosmo esse processo é, como se fosse assim, respirante. O universo respira, se expande. Quando chegar no momento máximo de expansão, ele volta a se contrair. Então, vamos imaginar que isso vai durar lá, quando ele tiver a idade de uns 70 bilhões de anos, aquele instante que todo esse processo para e toda essa massa volta a se contrair
E aí prevalece, então, a força de gravidade. Então, isso quer dizer que, neste momento em expansão, prevalece no universo como um todo a força levitacional. Quando, no futuro, o universo começar a se contrair, então prevalecerá a força de gravidade, uma força gravitacional, que puxa tudo para um centro. Isso parece uma concepção mais viva desse universo pulsante, que se estende e se contrai. Então, o que acontece nesse macrocosmo, nós temos aqui também recapitulado, reconstituído no nosso microcosmo. E vai acontecer, então, que podemos já, desde já, prever que isso vai acontecer. Esse universo vai se contraindo, todas as partículas, todos os astros vão se aproximando, se atraindo uns aos outros, até formar uma massa compacta. Uma massa compacta onde não existem espaços vazios. Toda essa massa estará ocupada, estará tudo contraído, e quando houver um momento de máxima contração, um segundo Big Bang, e toda essa massa volta a se expandir. Isso quer dizer que nós estamos passando agora numa dessas fases, num desses períodos de contração e de expansão do universo. Quantas vezes o universo já se contraiu, já se expandiu? Ninguém sabe. Quantas vezes ele ainda vai se expandir e se contrair? Também ninguém sabe. Podemos apenas antever que isso já deve ter acontecido muitas vezes e acontecerá também muitas vezes. Então, nesse momento, nós estamos aqui, na Terra, e adotamos a nossa profissão de trabalhar a Terra. Ager, agri, quer dizer, o campo lavrado, na língua latina. Então, eu tenho aqui o dicionário, né? Latino-português, editado em Portugal, em 1945. Eu tenho aqui um dicionário grego-alemão. E por que eu estou mostrando aqui, então, esses dois dicionários? É para explicar o que significa, então, elemento. Esse é o nosso tema, elementos. Os 92 elementos que ocorrem naturalmente, até o do 1 ao 92, e outros elementos artificiais, que vai até o 113. Mas de onde vem essa palavra, elementos? Então, o que é, então? Ele, a letra L, e aqui a letra M. A letra L e a letra M estão juntas. Então, no ABC, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, etc. Lá na frente, por exemplo, está a letra P. Mas o L e o M estão juntos. Essa sequência acontece em várias línguas. No português, todas as línguas latinas, todas as línguas germânicas, né?
na própria língua latina e na própria língua grega. Viemos aqui e vamos encontrar no dicionário grego a letra lambda, é o L. E logo em seguida, nessa sequência, a letra Mi, Mu, a letra M. Então, o que é que significa isso, se o L está sempre junto ao M? Porque os elementos são indissociáveis, vamos dizer assim, indivisíveis. Desde a antiguidade grega, que os elementos eram considerados sempre associados, indivisíveis, à parte mínima, a partícula menor da matéria. E, de fato, até hoje, quimicamente, os elementos são indissociáveis. Eles formam reações entre si, formam substâncias novas, mas eles não podem ser divididos quimicamente. Então, vamos dizer aqui. Mas a física evoluiu, e o que aconteceu? Os físicos conseguiram quebrar um elemento. Então, eles se tornaram divisíveis pela física moderna. A física dividiu, fissionou os elementos por fissão nuclear. E na evolução da física, depois conseguiram também fusionar os núcleos dos elementos. Divisão física por fissão e divisão por fusão. Então, tudo isso tem um significado. Se isso foi conseguido aqui na ciência, na tecnologia, aqui na Terra, a pergunta é: onde é que acontece isso também no macrocosmo, lá em cima, no céu das estrelas? E aí a ciência, a mesma ciência, evoluiu e foi pesquisar a nossa estrela, né? O nosso Sol. E aqui, então, eu tenho essa informação preciosa desse livro que eu recomendo a todos. O Fantástico Mundo dos Elementos. A tabela periódica personificada. Uma forma bem diferente de apresentar os elementos da natureza. Uma forma personificada, uma forma viva de apresentar os elementos. E nesse livro eu encontrei esse dado importante. A composição do Sol. Hidrogênio e hélio. Então, eu vou anotar aqui, porque provavelmente nem todos terão essa informação. Hidrogênio, 95,1%. Hélio, 4,8%. Significa que o nosso Sol ele é quase todo hidrogênio e um pouco de hélio.
E o que acontece a todo momento no Sol? O hidrogênio se transforma em hélio. Se transformar um elemento em outro é um processo alquímico, não um processo químico, mas um processo alquímico em que um elemento se transmuta em outro. Então, isso anula aquela frase de Lavoisier. Na natureza, tudo se transforma. E está certo. Quimicamente, tudo se transforma por reações químicas. Mas no momento em que entra uma reação física, por exemplo, uma reação de fusão nuclear, um elemento se transforma em outro. Isso é que o Sol faz a todo momento. Converte hidrogênio em hélio. Quer dizer, o Sol, a nossa estrela, é o grande alquimista que transforma continuamente hidrogênio em hélio, e ao transformar ou a transmutar hidrogênio em hélio, libera a sua energia, o seu calor e a sua luz no estado ígneo. Libera o seu fogo em todos os sentidos, difunde esse fogo por todos os lados, essas radiações, e que chega até nós sob a forma de luz e sob a forma de calor, que é o que mantém a vida no nosso planeta. Só existe vida na Terra porque nós temos, na dosagem correta, calor e luz, numa faixa que permite o surgimento e a manutenção da vida. Em outros planetas isso não acontece, porque essas condições não foram criadas. Apenas aqui no nosso planeta Terra, que muitos falam, é um grão de areia nesse universo. Mas só aqui foram criadas as condições necessárias para o surgimento e para a manutenção da vida. Então, está aqui essa figura bem característica. O Sol, quanto de hélio e quanto de hidrogênio. Essa figura nos dá uma ideia da proporção entre eles hoje, que eu digo no ano 2021. Não quer dizer que será sempre assim. Sumiu a imagem? Estamos te ouvindo, está tudo professor. perfeito. Está tudo perfeito. A imagem está ouvindo e está vendo. Está perfeito, professor. Então, hoje, nós temos essa composição. Mas a pergunta é, essa composição, ela é estática? Ela não muda nunca? Não, ela está sempre mudando, porque todo o universo é dinâmico. Nada é estático. O universo é dinâmico e está continuamente mudando. Continuamente o Sol está transmutando hidrogênio em hélio. Então, nós vamos colocar aqui, em termos simples, simplificado, né? Como isso mais ou menos acontece? 4 hidrogênios se fundem para formar um hélio. E aí, vamos entrar um pouquinho aqui nesse detalhe
da ciência física, né? Um hidrogênio tem um peso de 1,00794. Vocês estão me ouvindo aí? Perfeito. A imagem também? Também. Porque eu não estou vendo a imagem, mas está tudo bem. Então, essa foi a tabela periódica mais exata, mais completa, em que aparece a massa atômica do hidrogênio com com 5 casas decimais. E a massa do elemento hélio com 6 casas decimais. Então, hidrogênio, 1,00794, e um hélio, que é 4,002602. Então, para sermos exatos, se nós somarmos 4 hidrogênios, agora apareceu a imagem, se somarmos 4 hidrogênios somado com um hélio, ou comparado com um hélio, vamos verificar uma ligeira diferença. E eu vou apresentar já esse cálculo aqui pronto para ganhar tempo, né? 4 hélios, 4,031, 4,031,76. 4 hidrogênios, um hélio, 4,031,76. 4 hidrogênios, 4,002, não, 4,031,76. Então, comparando esses dois, vamos descobrir que existe uma diferença de 0,029, 158. Então, tudo isso para nós vamos nos educando para admirar cada vez mais as conquistas da ciência, que chegou a esse detalhe. Então, se existe uma diferença, quer dizer, 4H pesa um pouquinho a mais do que um hélio. Então, nessa transmutação de um para o outro, houve uma perda de massa. Mas aí, voltando àquela velha frase de Lavoisier, nada se perde, tudo se transmuta. Então, essa massa que se perde, na verdade, ela se converte em energia. E essa é a clássica fórmula de Einstein. E igual a mc2. Essa energia solar é o calor e a luz. Então, chegamos novamente aqui. Calor e luz. E isso é o que nos mantém vivos aqui na Terra. O calor e a luz provenientes do Sol, graças a um miraculoso processo de fusão e transmutação da massa perdida em energia calórica e energia luminosa.
E agora, mais impressionante é o que a ciência descobriu, que o que acontece a cada segundo no Sol, a cada segundo no Sol, o que ele faz? Ele pega 657 milhões de toneladas de hidrogênio e converte em 652,5 milhões de toneladas de hélio. E isso a cada segundo. A cada segundo, 657 milhões de toneladas de hélio se transformam em 652,5 milhões de toneladas. Desculpa. 657 milhões de toneladas de hidrogênio se transformam em 652,5 milhões de toneladas de hélio. O que nós vimos aqui? Quando chegamos a milhões de toneladas, verificamos uma diferença de 4,5 milhões de toneladas de matéria, de massa. Então, isso só pode nos encher de admiração por esses fenômenos que estão acontecendo a cada segundo. Então, se eu apontar no relógio 1 segundo, passou. Este segundo, o Sol já fez isso. Fez essa conversão e 4,5 milhões de toneladas de massa se converteram na energia solar, na energia luminosa e na energia calórica. Então, energia calórica, energia luminosa, derivadas do estado ígneo, que é próprio desse material que se funde, os núcleos que se fundem para liberar essa energia e garantir a nossa sobrevivência, a nossa manutenção aqui na Terra. Então, esse assunto tem muitos desdobramentos, né? Então, quando falamos de fogo, nós lembramos da nossa cozinha, o fogão, fogo. E como é que começou o fogão? Fogão a lenha. Então, eu me lembro da minha infância, o nosso fogão era fogão a lenha. Portanto, era um material sólido. Mas um belo dia, com o progresso, chegou o fogão, não a gás, mas o fogão a querosene, que era um líquido, do sólido para o líquido. Depois, continuando o progresso, veio o fogão a gás, é o gasoso, exatamente nessa mesma sequência. Sendo que hoje o fogão a gás é um GLP, é um gás liquefeito de petróleo. É um gás que antes era líquido, e ele virou líquido e voltou a ser gás. Ele é líquido no bujão de gás, é chamado bujão de gás, mas é o gás liquefeito, e depois volta a ser gás na boca do fogão.
E agora, depois do fogão a gás, o que veio? Um fogão elétrico. E agora já se fala no fogão solar. Se o fogão é solar, com o calor do sol, então esse é um produto de uma fusão nuclear. Enquanto que o elétrico vem dos elétrons, o solar vem da fusão do núcleo. E esse progresso continua. Então, voltando aqui à origem, o fogão a lenha. Portanto, a lenha gera o fogo para a cozinheira cozinhar os alimentos. E a pergunta é, o que veio primeiro, a lenha ou o fogo? Fica em suspenso essa pergunta. A lenha dá origem ao fogo ou é o fogo que dá origem à lenha? Então, é uma pergunta que dá para pensar, né? Se nós pensamos superficialmente, vamos dizer, a lenha produz o fogo. O fogo veio da lenha. Mas se pensarmos mais profundamente, vamos entender que, na verdade, essa lenha sólida foi gerada a partir de uma reação de fotossíntese, quer dizer luz, né? Reação de luz, que produziu a lenha. E introduziu nessa lenha um fogo oculto. E no momento em que ele é acesa, a lenha é acesa, libera esse fogo oculto, não sensorial, ou suprassensorial, se manifesta como um fogo sensorial. Então, do mais sutil, originou-se o mais grosseiro, o mais sólido. E quando se acende o fogo, por isso fala a cozinheira, eu vou acender o fogo, né? Não acender a lenha, vai acender o fogo, quer dizer, vai despertar na lenha o fogo que estava contido nela. E aí, essa lenha pode queimar durante meia hora, 1 hora, 2 horas, e liberar calor e liberar luz. Então, a pergunta é, onde estava esse calor e essa luz? O tempo todo o calor e a luz estavam ocultos na lenha. E eu posso manusear essa lenha, posso guardar meio ano, 1 ano, 2 anos. No momento em que ela se inflama, ela libera o calor e a luz que o tempo todo estava ocultado dentro dela, numa forma suprassensorial. Então, aqui no simples trabalho da cozinheira, nós vemos como as coisas mais misteriosas e mais transcendentais estão acontecendo o tempo todo.
Por isso que é importante esse estudo, para não ficarmos na superfície, mas irmos fundo, para ir além da superfície que aparece aos nossos olhos e perceber o que está profundo, não acessível aos nossos olhos. E assim eu tenho aqui uma caixa de fósforo. E tem esse nome, fósforo, né? Quer dizer, portador de luz. E aqui tem um palito, uma cabecinha, depois uma superfície com enxofre, e depois a madeira. É o ato mais banal de uma cozinheira, é riscar um fósforo. E aqui, então, aparece a chama irradiando luz e calor. A mesma pergunta, onde estava até poucos segundos atrás? Onde estava essa luz e esse calor? Estavam ocultos, ocultados, entre aspas, estavam embutidos no palito de fósforo. E se ele vai se queimando, 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 o tempo todo que ele queima e libera calor e luz, ele está simplesmente liberando aquilo que já estava dentro dele há muito tempo atrás, ocultado num simples palito de fósforo. Então, nós temos aqui o elemento P, né, que é o elemento fósforo, chamado portador de luz. Fósforos, que é a palavra grega. Fós, quer dizer luz. Foros, que quer dizer o carregador, o portador. E na língua latina também, igualmente. Lux, quer dizer luz. Luce, e o verbo carregar é o verbo fero. Então, deu lucifer, exatamente a tradução literal do termo fósforos, o portador de luz. Agora, qual é o cuidado que temos que ter sempre? É nós não nos deixarmos ofuscar ou nos inundar por uma luz enganosa, uma luminosidade enganosa. Então, pode ser luciférico no sentido negativo e pode ser o portador de luz no sentido positivo. Essa vigilância que é necessário para que sempre podamos distinguir entre um e o outro, entre o positivo e o negativo. Lucifer. Isso está bem explicado no livro da Ciência Oculta, no Rudolf Steiner, né? Um momento em que alguns seres de elevada hierarquia se rebelaram e passaram para o outro lado para trabalhar, agora nessa quarta fase, trabalhar para impedir a evolução da humanidade. E assim o ser humano pode ser livre. Ele pode ser livre quando ele está confrontado com essas fontes enganosas de luz, mas ele afirma o seu eu, a sua individualidade, e não cede a essas provocações. E com isso ele fortalece o seu eu, o que significa essas forças luciféricas, ao tentar impedir a evolução, eles acabam promovendo a evolução.
Aí o ser humano tem que enfrentar esse desafio e superar esse desafio e sair fortalecido lá na frente. Então, gostaria de terminar aqui essas breves considerações dos 4 estados da matéria, né? E, com isso, nós preparamos o terreno para entender facilmente a próxima quadrimembração, que seria as 4 fases da evolução da Terra e do homem. As 4 fases, o antigo Saturno, o antigo Sol, a antiga Lua e a atual Terra. Todas essas quadrimembrações guardam uma íntima relação entre si. Com esse embasamento, nós podemos entender mais facilmente esse capítulo do livro, A Ciência Oculta, que é um dos capítulos mais difíceis de ser entendido. Quase todas as pessoas que estudam a antroposofia sempre declaram que é um dos temas mais difíceis de serem compreendidos, os mais complexos. E esse é o nosso desafio também. Vamos, na próxima quarta-feira, apresentar esse tema, baseado no que nós já falamos até aqui. Vamos procurar apresentar esse tema complexo, mas da forma mais acessível, mais compreensível, até chegarmos à conclusão de que, na verdade, as coisas são simples. As coisas grandiosas, na verdade, são simples quando nós temos essa boa vontade de perceber a simplicidade que está aparentemente oculta por trás da complexidade. Muito então, obrigado, Maria, hein, professor? vamos Assistir tua aula é um deleite, viu? Muito bom. Obrigado. Muito bom mesmo. Vamos fazer um grupinho fechado para a gente debater algumas coisas e a gente volta para abrir a pergunta em grupo, professor? Pode ser? Sim, vamos. Temos ainda algum tempo, né? 5 minutinhos? 3 minutinhos? De minha parte, eu estou aqui disponível. Se houver perguntas ou outras colocações, né, complementações, estamos abertos para ouvir as Vamos lá, então. Vai aparecer para você para o senhor abrir uma sala, tá? Entrar numa sala. Entrar numa sala? Isso, coloca ingressar. Joia.
Tem alguém ouvindo? Oi, Rose. Oi. Oi, Lara. Tudo jóia? Tudo bem, e você? Tudo em paz. Me colocaram numa sala lá, mas não tinha ninguém. Aí me passaram para outra pessoa. Sozinha. Eu fiquei só, tô cansada de ficar sozinha. Tô de... Viu, Lara? Tudo bom? Prazer. Vem aqui, vem. Cachorrinho pedindo comida. O meu já acabou de fazer, saiu, tomou água e voltou. Olá, onde você está? Brasília. Brasília, que legal. Estou em Assis, no interior de São Paulo. Acho que a gente estava no grupo quarta-feira passada, não? A gente entrou no mesmo, será? Acho que sim. Que bom, que bom. Viu, antes que a gente perca, a gente volte para a tela principal, muito, muito interessante. A gente está na tela principal, viu? A gente está na principal e tem mais 6 pessoas, 7, 8, está todo mundo já voltando. É só para você saber que estamos em público. Sim, sim. Então tá bom, tá bom. Então, aí eu achei, assim, a última parte que eu gostaria que ele falasse novamente, porque foi tão assim que acho que eu perdi um pouco a atenção, sabe? A partir do momento que ele falou Lucifer, né? Depois do que o fósforo é o portador de luz. E aí, acho que eu fiquei tão interessada que eu perdi o foco. Eu gostaria que ele desse uma reforçada. O que você acha? Fala com ele reforça, sim. Ai, meu Deus, então tá bom. Essa é a minha questão. É porque o pessoal já está voltando? Como que você vê? É interessante. Como que você vê? Lá nos participantes, você passa o cursor aí embaixo, aparece participantes, você clica e vai aparecendo todo mundo que está voltando. Tá, participantes. Isso, aí vai abrir uma tela com eles. São 22 já que estão aí. Certo, entendi. Então eu vou fechar aqui o meu para o professor e o Tiago poderem voltar, tá bom? Bom revê-la, Rose. Beijo também. Oi, Lara, tudo bem? Simon, que bom vê-lo! Que coisa saudade. boa! Pois é, olha, 1 ano, hein? Que a gente estava junto. Fez aniversário. Tudo bem por aí? Professor, está me ouvindo? Tudo bem. O seu microfone está mutado, professor. Está voltando já, sim. Professor, ativa o microfone, por favor. Vamos aguardar o professor, pessoal. Acho que tá. Eu tive a sorte de cair na mesma sala que ele. Você está me ouvindo aí? Aí, professor, agora sim. Sim. Desculpa que cortou, você estava falando, explicando sobre a origem da Terra, tudo. O professor comentou sobre um livro muito interessante. Como que chama o livro, professor? Decifrando a Terra. É um livro da editora da Universidade de São Paulo. 4 autores.
É um livro moderno, recente, totalmente científico, com muitas tabelas e gráficos, números. E logo nas primeiras páginas ele apresenta essa teoria da formação da Lua, que a Lua se destacou da Terra. É claro que eles dão outras explicações, segundo a ciência natural. Na ciência oculta de Rudolf Steiner, ele dá uma outra explicação de natureza espiritual. Mas é esse fenômeno, quer dizer, onde hoje está o Oceano Pacífico, dali foi retirado esse naco de terra, numa forma pastosa, que se separou e se fixou num ponto no espaço como uma protolua, como uma lua. E essa imensa cratera que se formou foi invadida pelas águas e formou o atual Oceano Pacífico. Mas isso ainda é o resultado de uma pesquisa espiritual. Espera-se que futuramente também a ciência venha comprovar a validade da pesquisa espiritual. Porque verdade é verdade. E esse é o desafio da nossa geração e das futuras gerações, é conciliar as ciências, porque ambas buscam a verdade. Não deve haver contradição entre elas. Exatamente. Pessoal, quem quiser fazer pergunta para o professor, temos alguns minutinhos. Como que está? Levanta a mãozinha. A Elionai tinha levantado a mão uma hora, mas não sei se ela foi embora. Elionai. Elionai, está aqui. Está na sala. Ela levantou a mão uma hora. Né? O Júlio fez uma pergunta aqui. Gostaria de ir um pouco mais fundo nas considerações sobre a madeira como portadora de uma luz oculta. A fotossíntese oculta a luz na madeira, no vegetal? Exatamente, quer dizer, é pela fotossíntese, pela síntese de luz, né? É que se forma a biomassa. É a principal reação química do planeta, é a reação de fotossíntese. Gás carbônico mais água, catalisado pela luz, forma a biomassa. Por exemplo, C6H12O6, que é a glicose. Mas os açúcares, em geral, a celulose, por exemplo, que é a fibra da madeira. E assim as outras, ose. Isso quer dizer que o fenômeno original é a fotossíntese, a síntese de luz, que catalisa essa reação de um gás, que é o CO2, mais a água, que é o H2O, que é um líquido, para formar um sólido, que é um açúcar, C6H12O6. Mais uma vez, nós temos essa reação miraculosa em que um gás, CO2, associado a um líquido, H2O, forma um sólido, que é a glicose. E o catalisador é o Sol, a luz solar. Quer dizer, essa reação de fotossíntese ela envolve a luz, que por sua vez é consequência do calor, né? E
catalisa a reação de um gás com um líquido para formar um sólido. Tudo isso é um grande milagre. E no processo de fotossíntese, na primeira fase, acontece a fotólise da água. Quer dizer, a quebra da água, H2O, é quebrado de um lado H, por outro lado O. Ele é quebrado no início da reação de fotossíntese, chama-se fotólise da água, e no final a água é novamente reconstituída. No mesmo processo, ela é reconstituída. Quer dizer, ela é quebrada e depois ela é recomposta. Quer dizer, acontece um processo de lise e depois um processo de síntese. H com O volta a formar novamente H2O no ciclo de Calvin. Então, nós vemos que todas essas descobertas da ciência são fantásticas. E, ao estudarmos essas descobertas fantásticas da ciência, o estudante, o estudioso, se enche de admiração, de veneração pela sabedoria da natureza, ou pela sabedoria das entidades superiores, das hierarquias superiores, que elaboraram, que projetaram todo esse processo. Quando nada existia, todo esse processo já existia apenas num plano puramente mental, espiritual, no âmbito das hierarquias superiores do mundo espiritual. Pouco a pouco, isso que era um plano, um projeto, se manifestou depois fisicamente como uma obra realizada, uma obra concretizada, que é a que nós temos hoje. A ciência faz o caminho inverso, a partir dos fenômenos que já estão aí há milhões e bilhões de anos, fazemos o caminho inverso e chegamos às origens das entidades criadoras que desenvolveram esse projeto. E nisso consiste um processo de iniciação. No livro do Steiner, O Conhecimento dos Mundos Superiores, logo no início ele fala: o discípulo deve desenvolver, logo do início, o dom da veneração. Ele chama isso em alemão de Verehrung, o dom da admiração, da veneração, diante dos fenômenos sublimes que estão a todo momento acontecendo à nossa volta e que passam, muitas vezes, despercebidos. Então, nós não devemos passar despercebidos esses fenômenos, que eu diria, miraculosos, que acontecem a todo momento à nossa volta. Cada folhinha verde de um mato, de uma grama, está continuamente realizando um milagre da fotossíntese, criando biomassa a partir de gás carbônico e água e catalisado pela luz do sol. Nisso consiste o processo de iniciação. Desenvolver o dom da veneração, do respeito, da admiração diante dos fenômenos fabulosos que a todo momento ocorrem à nossa volta. Se observarmos, encontramos milagre em cada segundo. Se observarmos, encontramos milagre em cada segundo, né? Em todo lugar a gente encontra um milagre. Tudo, na verdade, são duas visões diferentes. Você pode imaginar que tudo é óbvio e tudo é muito natural, muito óbvio, muito evidente. E a outra visão, que é tudo, na verdade, é miraculoso.
Porque ninguém consegue reproduzir em laboratório uma reação de fotossíntese. Uma folhinha, por mais insignificante que seja, faz isso continuamente. Mas nem o mais sábio dos homens pode reconstituir ou reproduzir esse fenômeno em laboratório, do que uma folhinha faz. Então, todo cientista deveria estar imbuído desse pensamento, né? De uma imensa humildade diante dos fenômenos que ele próprio pesquisa. Não há espaço para a arrogância. Pelo contrário, né? E a Marina? Não vi a Marina, ela sumiu. Será que ela está aí? Ela deixou um abraço, ela precisou sair, teve um compromisso, ela precisou sair mais cedo. Ah, tá. Um abraço especial para você e para todos do grupo. Infelizmente, ela precisou se ausentar por conta de outro compromisso. Às vezes acontece, né? Mas tudo bem, se alguém não tiver alguma pergunta, a gente vai encerrar, professor? Se ninguém tem mais uma pergunta, podemos encerrar aqui. E aí eu recomendo que vocês leiam esse capítulo, né? A evolução da Terra e do homem, né? No livro A Ciência Oculta. São 100 páginas do livro A Ciência Oculta. Um dos capítulos mais importantes, um dos temas mais importantes de toda a antroposofia, né? Estou colocando aqui. Vamos para a meditação? Tá bom? Qual topa? Quer encerrar? Vamos, então, tomar uma posição bem confortável, sem dormir, bastante atento e alerta, e respirar lentamente. Inspirar e expirar. Tomar consciência de que nós estamos inspirando 78%, quase 80% de nitrogênio e 21% de oxigênio. Tomar consciência de que o nitrogênio é o portador do astral. Ele é o portador de revelações trazidas do mundo astral. Então, voltando lentamente. Desejo a todos aí uma semana produtiva. Na próxima quarta-feira nos encontramos novamente. Obrigado, professor. Obrigado, Tiago, pela ajuda. Então, até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigado a todos. Tchau, obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, bom descanso. Obrigada. Boa noite, pessoal. Até logo. Tchau, boa Boa noite. noite a todos. Ô, Lúcia, tudo bem? Gratidão, João. Ei, João. Oh. Gratidão. É sempre uma alegria. É um Aham. prazer enorme te encontrar.
Muito, muito, muito. A Vânia está mandando um abraço para você, viu? Ah, tá. Ela está aí também, não, né? Está aqui comigo, está aqui comigo. Nós estamos aqui no morro, João. Ah, Ah, dá um abraço para ela. gratidão, gratidão. Um abraço Muito para bom. os amigos lá de Belo Horizonte. Obrigada, querido. Um abração para você. Tá bom. Até a Sempre próxima. gratidão. Obrigado. Sempre. Beijo. Tchau. Tchau. Lindo. Professor, vou combinar com a Maria para a gente fazer aquele encontro, viu? De quê? Aquele encontro sobre Big Bang. Ah, sim. Depois que terminarmos essa sequência, essa série, né? Podemos marcar um dia para falar só sobre Bacana. esse fenômeno a partir da ciência e procurar as conexões com a ciência espiritual, né? As duas se complementam. Como elas se complementam, né? Esse que é o grupo de estudos, o grupo de debate, vamos pensar juntos, debater e ver onde estão as coincidências, né? Vamos sim. Então, tá bom. Boa Até a noite, próxima. professor. Obrigado. Boa noite.